Olá, bem-vindo a mais um vídeo do blog Investir na Bolsa. Então, depois de ter falado sobre a aplicação TradingView, agora então é a altura de falar sobre a aplicação TC2000. Se acompanhas o blog Investir na Bolsa, já sabes que há vários anos que uso o programa TC2000 e que tenho sempre dito que é um dos melhores programas de gráficos e também que tem outras funcionalidades que vamos então aqui ver hoje neste vídeo. E então, por essa razão, depois de ter feito o vídeo do TradingView, tinha que fazer então o vídeo aqui para o programa TC2000, para que então vejas não só quais são as diferenças, mas também se vale a pena ou não usar o programa para quem investe nas bolsas dos Estados Unidos, ou então faz trading de opções, ou ainda de trading de penny stocks. Então, agora aqui vamos mostrar então a plataforma, o programa TC2000. Como podes ver, este aqui é o programa TC2000, está personalizado à minha maneira. Podes personalizar de que maneira quiseres, porque o programa é totalmente personalizável. Não podes personalizar desde as cores dos gráficos às cores das velas, também as listas de ações, se queres uma lista, duas, três ou mais, e também quais são os critérios para essa lista mostrar as ações. Enquanto por exemplo no TradingView não é possível criar uma lista para mostrar só as ações que estão a fazer novos máximos ou as ações que estão a fazer novos mínimos de 52 semanas, e aqui é possível. Então esta é basicamente a ferramenta que toda a gente deveria ter para quem investe nas bolsas de valores dos Estados Unidos, porque infelizmente o TC2000 não tem as ações da bolsa portuguesa ou de outras bolsas europeias, a não ser bolsa de valores dos Estados Unidos. Neste caso o Nasdaq, a NYSE, a Arca, todas as bolsas que sejam do mercado norte-americano. E então aqui neste caso, como podes ver, isto aqui é o meu ambiente de trabalho, se assim seja. Assim como acontece no TradingView, também é possível ter várias abas. Também aqui é possível ter várias janelas de gráficos dentro da janela principal. Por exemplo, estamos a usar. Neste caso, como podes ver, temos várias abas em que estão personalizadas de acordo com cada funcionalidade que há da janela. Como podes ver, temos aqui esta janela, temos aqui para trading, para paper trading. Neste caso, também, assim como acontece também no TradingView, também é possível fazer paper trading, ou seja, temos aqui acesso a uma conta demo e é possível experimentar estratégias. E aqui, ao contrário da TradingView, é possível experimentar estratégias com ações e também com opções de ações ou opções de ETFs. Vamos ver então mais para a frente. Então aqui, por exemplo, começando, vamos ver aqui na janela principal. Nós temos esta aqui, então é a janela principal, mas também dentro do próprio TC2000 é possível criar novas janelas. Por exemplo, para quem tem dois monitores, pode dar mais jeito, ou então para quem tem um monitor grande e quer criar duas janelas, em que cada janela tem uma funcionalidade, mas não pretende usar as abas, ou não pretende estar sempre a trocar de abas, então cria duas janelas. E então neste caso vou mostrar, por exemplo, aqui temos então duas janelas do TradingView, que neste caso são independentes uma da outra. E por exemplo, aqui nesta janela eu posso adicionar aqui mais gráficos. Por exemplo, posso vir aqui e duplico então este gráfico, mas como este gráfico está aqui dentro desta janela, pode ser arrastado, mas não pode ser arrastado para fora. Para ser arrastado para fora, então colocávamos aqui assim, ou então posso vir aqui, posso duplicar este gráfico e então meter este gráfico aqui. Posso duplicar aqui o gráfico e posso meter aqui o gráfico dentro da janela. Por exemplo, coloco aqui, então como podes ver, podemos ter aqui dois gráficos aqui nesta janela, e é possível criar ainda mais um gráfico. Por exemplo, esse aqui, duplicate,
aqui mover e então vamos colocar um aqui debaixo. Como pode ver, é tão fácil de criar novos gráficos dentro da própria janela do TC2000. Mas então agora que já mostrei as funcionalidades principais aqui em termos de janelas, agora então é o tempo de mostrar funcionalidades para os gráficos. Depois então vou falar aqui sobre as listas de ações e depois ainda sobre opções de ações ou de ETFs e ainda como fazer paper trading de ações ou de opções de ações e de ETFs. Agora neste caso temos aqui o gráfico. Vamos colocar então aqui e vamos arrastar aqui para o lado, então para ficar mais simples. Então aqui por exemplo temos o gráfico, temos aqui, colocar isto assim, temos aqui o gráfico para o ETF SPY, neste caso que não está disponível nas corretoras europeias, mas que usando corretoras norte-americanas é possível comprar este ETF. E este é basicamente o ETF mais popular para quem quer investir em ETFs do S&P 500. Como podes ver aqui neste ETF, no dia de ontem tivemos 94 milhões de unidades movimentadas, aqui 84, 122 milhões, 69 milhões. Como pode ver, é um ETF com bastante liquidez. Este é basicamente o ETF com maior liquidez do S&P 500. Então agora vamos colocar aqui, vamos ver aqui os desenhos então para mostrar todas as funcionalidades que temos aqui no TC2000 para gráficos. Então aqui como podes ver, nós podemos adicionar aqui vários indicadores, desde várias moving average, a VWAP também. Por exemplo, a VWAP dá bastante jeito para quem faz day trading ou então quer ver como é que será a tendência para o dia. Então aqui como podes ver, neste caso temos aqui temos a dizer que aqui a tendência de lateralização. Como podes ver aqui estamos sempre a passar abaixo da VWAP, a subir, descer, e agora estamos a querer subir a VWAP. Essa é a vantagem da VWAP, porque ao contrário destes indicadores, das Moving Average, a VWAP tem em conta o preço e também o volume gerado, e então por essa razão a VWAP consegue ser um indicador melhor para day trading, ou para trading de opções, ou para day trading de ações, e também para ver a tendência para o dia. Então aqui neste caso podemos adicionar mais indicadores. Por exemplo, aqui é só ver aqui Add Plot. Podemos adicionar, por exemplo, um indicador também bastante usado é o MACD. Também é possível adicionar o RSI, também, que é um indicador que indica se a ação ou se o ETF está em sobrecompra ou então em sobrevenda, e pode indicar que poderá haver uma recuperação ou então uma queda. Então, neste caso vemos aqui Add Plot, podemos ver aqui RSI e colocar aqui o RSI. Então, como podes ver aqui neste caso estamos com o RSI de 50 e os extremos são 80, quer dizer que quando está acima de 80 quer dizer que está em sobrecompra, e quando está abaixo de 30 quer dizer que está em sobrevenda. São normalmente os níveis usados pelos investidores. Então podemos ver aqui, apagar. Mas aqui também, diretamente através aqui do menu, podemos editar as opções, as propriedades do gráfico, adicionar desenhos, gerar os desenhos, mostrar os desenhos ou então apagar todos os desenhos. Também podemos ver aqui o setor e a indústria. Podemos ver aqui a Option Chain, que é a cadeia traduzindo para português é a cadeia de opções. Neste caso, clicar aqui Option Chain. Como podes ver, esta janela, quando está assim neste estilo, quer dizer que está dentro desta janela. E se quisermos meter fora, por exemplo, eu quero meter fora, então para meter aqui ao lado tem que ser assim, tem que clicar naquele botão. E então, como podes ver aqui, temos a janela para a Option Chain do SPY, do S&P, do ETF que replica o S&P 500. Como podes ver, podemos aqui alterar as datas de expiração, o máximo que queremos. Por exemplo, aqui está o máximo que queremos 100 dias. Aqui os strikes também, o strike é o preço
da ação, os contratos. Aqui temos os contratos, como pode ver, temos os contratos que expiram hoje, contratos que expiram daqui a 3 dias, 5 dias, 7 dias, até 100 dias. Mas aqui também podemos escolher só calls ou puts, ou então call e puts, e aqui podemos também meter um scan automático aqui. Como pode ver, aqui também temos o volume e o preço de bid e de ask. Estes preços aqui, para quem não sabe, o bid é o preço se quiseres vender, tens que colocar, se quiseres vender imediatamente a posição, tens que colocar aqui no preço de bid. Se quiseres comprar imediatamente, tens que colocar aqui no preço de ask. Por exemplo, podes meter aqui, meter uma ordem limitada ao preço de bid e ser executada, mas às vezes demora mais tempo do que se colocasses na outra extremidade. Como podes ver também aqui, por exemplo, se carregarmos aqui, por exemplo, neste strike, no contrato que expira hoje de setembro de 2022 para o strike price de 381, como podes ver, aparece aqui, é adicionado automaticamente aqui ao gráfico a evolução da cotação para a opção que clicamos aqui. Neste caso, como podes ver, a opção aqui neste caso valia $2,88 e agora neste momento está com uma cotação de cerca de $2,49, como podes ver aqui. E essa então é a vantagem de poder adicionar aqui as opções. Neste caso não é possível fazer isso no TradingView, por essa razão o programa TC2000 é uma ferramenta bastante poderosa para quem quer fazer trading de opções ou então ver a evolução dos contratos para então poder delinear estratégias para começar a fazer trading de opções. Agora continuando, como podes ver, podemos aqui adicionar e dar várias opções de acordo com a nossa preferência. Então agora aqui continuando, no menu podemos aqui criar alertas, por exemplo, temos aqui o rating aqui em cima, queremos um alerta aqui quando chega aos 385,01, ou então podemos aqui alterar. Então é possível meter para reiniciar o alerta quando chegar ao ponto e também qual é que é o horizonte temporal máximo. Aqui também é possível adicionar a descrição e usar as definições normais de notificação que é através de envio do e-mail para o e-mail que está registrado na conta do TC2000. Agora aqui também é possível copiar, por exemplo, o símbolo do SPY para watchlist, para listas de ações ou de ETFs. É possível, por exemplo, aqui adicionar notas. É possível também aqui imprimir o gráfico ou então gravar o gráfico com imagem. Aqui também é possível partilhar o gráfico. Como podes ver, está aqui a criar um link e depois só temos que copiar este link para partilhar com outra pessoa. E então está aqui o coisa, podemos colocar no Facebook, no Twitter ou então copiar para o clipboard. E aqui também é possível exportar a data. Neste caso o que ele vai fazer é, vai pegar nestes pontos, nos máximos e mínimos de cada vela e na abertura e no fecho de cada vela para criar um ficheiro TXT com estes dados todos. Mas agora seguindo em frente, vamos então aqui ao Edit Chart Properties. Como pode ver, isto aqui são as propriedades do gráfico. Por exemplo, é possível ver aqui e alterar se queremos de candlesticks, se queremos de HLC ou de linhas. Isto aqui é possível fazer uma grande seleção de acordo com a tua preferência. Normalmente o que usamos aqui é sempre as velas japonesas, mas podes alterar. Depois também podemos aqui alterar, podemos meter a cor baseada só numa cor, na mudança, ou então na mudança versus o fecho. Aqui também é possível alterar as cores das barras. Também é possível alterar aqui outras opções, como podes ver. Aqui neste caso vamos tirar aqui então a opção, vamos colocar então Microsoft, estamos aqui, vamos então aqui alterar aqui. Isto é basicamente para editar
e para editar aqui os indicadores e também para indicar aqui estas janelas. Editar ou adicionar. Neste caso podemos adicionar mais janelas aqui em baixo no volume. E aqui também podemos editar, apagar ou então adicionar. Como por exemplo, podes ver aqui na Exponential Moving Average 200 e podes alterar, em vez de dots, queres um Instagram, queres uma linha, queres uma área. É possível fazer essas seleções. Também é possível alterar as cores. A quantidade de personalizações que é possível fazer é bastante grande. Continuando aqui na outra opção seguinte, em que é o pré e o after hours, neste caso o pré-market e post-market, os nomes usados são pré-market e after hours. Neste caso é possível meter aqui só para aparecer quando está selecionado no topo, ou então para mostrar sempre as duas opções, ou então para nunca mostrar. Esse, como pode estar a ver, o gráfico muda um pedaço. Neste caso também podes adicionar aqui a cor, por exemplo, eu quero que podes escolher quando seja velas que sejam criadas no horário de pré-market ou after hours, queres por exemplo que sejam brancas, como está aparecendo aqui ao lado, ou então que seja na cor normal. Neste caso podes meter brancas, também podes alterar aqui o fundo. Vamos ver aqui como podes ver se metermos assim desta maneira as velas. Isto aqui temos o after hours, que vai desde as 9 da noite de Portugal até à 1 da manhã do dia seguinte, na hora portuguesa, e o pré-market, em que temos aqui, como podes ver, o pré-market começa às 9 da manhã na hora portuguesa e vai então até às 2h29 e 59 segundos. Então estas velas que aparecem aqui às vezes são ordens que são executadas, mas no mercado são ordens executadas, mas no mercado secundário. Por essa razão aparecem estes wicks, mas na realidade ninguém conseguiu comprar aqui nestas posições a não ser no mercado, no dark market, como costumamos chamar, no mercado secundário. Olha aqui, continuando, voltar às opções, podemos aqui alterar a escala, podemos comparar por exemplo a Microsoft com o SPY, que é o ETF do S&P 500, então podemos comparar, podemos fazer aqui várias comparações. Aqui também é possível alterar aqui as cores do gráfico, por exemplo, se não queres aqui o gráfico, podemos adicionar assim, com este gradiente, ou podemos adicionar assim, podes alterar, meter vermelho, são várias as opções de personalização que tens disponível. Meter assim, ou então por exemplo não queremos com gradiente e queremos a branco. Isto aqui já vai dependendo do gosto de cada investidor, trader ou day trader. Aqui também é possível alterar as funções desde estas linhas, se queres mais escuro, mais claro, o símbolo também da ação, se mais escuro ou mais claro, e outras coisas aqui. Aqui também, para as opções, é possível adicionar, meter com que, ou selecionar as opções para a determinada ação que temos selecionado, podemos meter para colocar só aqui em baixo, ou então para colocar aqui em cima, mas retira a ação. Por exemplo, vamos colocar aqui só para mostrar aqui um exemplo. Está aqui Option Chain, vamos colocar por exemplo isto aqui para aparecer, para aparecer. Vamos então aqui editar. Então por exemplo, se queremos só a ação, por exemplo, podemos ter duas janelas e meter uma só ação e outra só a opção, ou então se queremos só a opção. Por exemplo, se colocarmos para aparecer só a opção, é assim que vai aparecer. Enquanto se colocarmos a opção e a ação e a cotação da ação associada, vai ficar assim dessa maneira. Isto aqui já vai depender também do gosto de cada trader, como podes ver. Aqui vamos tirar, vamos por exemplo colocar Apple. Aqui por exemplo ao contrário do TradingView, em que tens que colocar o símbolo da ação, aqui por exemplo podes escrever Apple, e então ele vai mostrar Apple. Por exemplo, aqui se quiseres procurar ETFs do S&P 500, basta colocar S&P 500, então vão aparecer aqui vários ETFs em que tem S&P 500 no
há ETFs como por exemplo só têm SP500, então só metendo SP500 aqui é para isso, como podes ver. Por exemplo, se meter no Nasdaq também vai aparecer aqui índices e também ETFs do Nasdaq. Mas agora que já vimos aqui para o gráfico as definições e também algumas funcionalidades, como podes ver aqui podemos colocar aqui em diferentes tempos o gráfico, é preciso alterar também aqui para outros valores. Aqui a pessoa também adicionar a time frame com link, aqui a pessoa aqui alterar, como podes ver, aceder às mesmas propriedades. É possível também adicionar aqui a watchlist, adicionar notas, basicamente isto são botões de acesso rápido. Aqui por exemplo também é possível colocar aqui um favorito ou então colocar aqui a bandeira como a flag. Aqui o RT significa que temos aqui em tempo real as cotações. Isto aqui é para ligar com outros módulos, por exemplo este módulo também, como tem aqui rosa, ao carregarmos aqui na watchlist, como podes ver, ele muda automaticamente aqui a ação. Aqui se quisermos gravar o gráfico, isto aqui então para mover ou para criar uma nova janela ou para criar numa nova tab ou então para retirar daqui, são as opções. E aqui então é para apagar aqui o gráfico. Neste caso estas são as ferramentas de análise técnica que temos disponível, como podes ver. Temos esta em que, por exemplo, ao passar o rato aqui, ao clicar e passar o rato, aparece aqui a hora e aparece várias opções, por exemplo, ao carregar com a spacebar, então aparecem-nos aqui várias opções, como podem ver, em que é possível adicionar. Isto foi uma das atualizações mais recentes que adicionaram aqui ao TC2000. Como podem ver, também estas ferramentas são para usar ou experimentar, vais ver que são fáceis de usar. Agora então, continuando, já mostramos aqui as funcionalidades dos gráficos. Agora então vamos falar sobre as watchlist ou listas de ações e de ETFs. Neste caso, por exemplo, tem aqui várias abas, em cada aba é para uma finalidade. Então, por exemplo, temos aqui uma aba de Trading Opportunities. Neste caso são ações que eu coloco aqui em ambas as watchlists, que podem ser ações com potencial para subida ou para queda. Então basta vir aqui, adicionar aqui o símbolo, carregar em Sims e adicionar o símbolo, e o símbolo fica aqui automaticamente. Já neste caso na 52 Week Max, neste caso são as ações que estão a fazer máximos de 52 semanas. Por exemplo, como podes ver, temos aqui uma ação que fez um máximo de 52 semanas. Aqui outra ação que também fez um máximo, outra ação que também fez máximo recentemente, outra. Como podes ver, isto são ações que fizeram recentemente máximos de 52 semanas. E aqui podemos escolher em que horizonte temporal é que queremos escolher. Neste caso fizeram nesta semana o máximo de 52 semanas. Por essa razão aparecem aqui várias ações. Então aqui nos bounces, por exemplo, são ações que estão neste momento tiveram grandes quedas e que neste momento estão a recuperar, e então podem ter algum potencial de compra. Como podem ver, estas ações estão neste momento a passar por fases que provavelmente podem ser potenciais de compra. Neste caso temos ações mais baratas, em que temos aqui uma série de condições para aparecer aqui nesta lista. Mas aqui neste caso, por exemplo, temos ações que têm que cumprir estes requisitos, por exemplo, de ter opções. A ação tem que ter opções, ser possível negociar opções e tem que cumprir aqui estas duas condições. Neste caso temos aqui uma adicionada a mais, mas não é preciso. Aqui ao adicionar condições é possível meter com que estas condições todas sejam boa. Por exemplo, se temos aqui que a ação tem que ter opções e aqui em baixo temos uma ação que tem que estar em sobrevenda.
Neste caso, vão aparecer todas as ações que têm opções e que estão em sobrevenda. Mas também aqui, por exemplo, aqui vamos colocar, por exemplo, se quiséssemos adicionar aqui mais condições, é possível adicionar, como podes ver, basta ver aqui a lista de opções que aparecem várias opções disponíveis para escolher. Pode ver, é grande a lista de opções disponíveis para escolher para aparecer. Então, estas são as mais básicas, depois é possível adicionar aqui condições. Estas são condições já feitas, depois então são condições com base nos fundamentais da ação, ou então condições com base em indicadores. Mas aqui neste caso, como podes ver, ao contrário, por exemplo, do TradingView, em que só podes ter uma lista, só podes ter a lista que está aberta nesse momento, não podes ter várias listas abertas. Aqui podemos ter várias listas abertas, como podes ver. Neste caso temos aqui 2 listas abertas. Mas aqui também, por exemplo, aqui nesta lista não temos nenhuma condição que tem que ser cumprida para aparecer nesta lista. O objetivo desta lista só é mostrar todas as ações que estão cotadas no S&P, estão cotadas em todas as bolsas de valores dos Estados Unidos, ordenadas de acordo com a sua performance. Neste caso, por exemplo, queremos as ações que estão com os maiores ganhos. Neste caso, como podes ver, neste caso, como isto são direitos de aquisição, aparece aqui, mas podia simplesmente tirar aqui ou meter aqui uma condição em que tínhamos que ter mais do que 500 mil ações negociadas. Mas como eu não tenho nenhuma condição e não pretendo adicionar, então aparece esta aqui, mas na realidade não é uma ação que esteja a subir bastante. Aqui, por exemplo, temos uma ação que está a subir bastante hoje, já tem mais de 7,1 milhões de ações negociadas e tem um total de 13,5 milhões de ações, e é uma empresa de uma biotech. Como pode ver, então está subindo 68,42%. Então esta é a ação com maior subida nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Aqui, como pode ver, também temos o Vol Buzz, que é o buzz de volume, quer dizer que são ações que estão a ter bastante volume, muito mais do que o normal, e podem ser que sejam boas opções para day trading. Por essa razão é que temos aqui estas percentagens que então, para alertar os day traders, provavelmente estas ações estão a fazer movimentos fora do normal, e então pode ser que sejam boas oportunidades. Mas continuando aqui então na watchlist, por exemplo, nesta watchlist está aqui a atualização em tempo real, e temos aqui então para mostrar todas as ações dos Estados Unidos, mas neste caso podíamos alterar, podíamos meter só para mostrar ações que têm notas, colocamos a flag, ou que têm desenhos, ou setores, os índices de indústrias, por indústria, o setor, ou então todas as ações que fazem parte do QQQ, que é o ETF que replica o índice Nasdaq 100. Está aqui o índice Nasdaq 100, por exemplo, ou só as ações que fazem parte do S&P 500, ou as ações que fazem parte do Nasdaq 100, ou então as ações do Dow Jones 30, ou ainda as ações com maior capitalização de mercado, as 1000 maiores ações em termos de capitalização de mercado. Então é possível aqui alterar e meter outras condições, ou post-market stocks, optional stocks. É mesmo bastante grande aqui, então, a lista de opcionais. Se formos então aqui ao wall, como pode ver aqui, a lista de grande de ações que podemos escolher para aparecer aqui nesta lista. Também temos a lista pessoal, ou então por componente, ou então também temos aqui por indústria, ou então por ETF. É possível mostrar todas as ações que fazem parte deste ETF ou dos ETFs. Por exemplo, se colocássemos aqui e selecionarmos isto, então o que isto ia fazer era mostrar todas as ações, ou seja, ações, rates, tudo o que faz parte deste ETF, do Advisor Shares Hotels ETF. Como podes ver, são todas estas ações. Neste caso são 28 ações. Como podes ver, temos o Hyatt, o Expedia, o Booking, a Marriott, Hilton,
são várias as ações que fazem parte deste ativo. Agora então passando, vamos colocar aqui então no stocks. Agora então vamos passar para, então já vimos as opções dos gráficos, já vimos também como ver as opções, já vimos também como personalizar os gráficos. Neste caso agora vamos ver várias janelas em que tenho personalizadas para que vejas o potencial então do programa TC2000. Neste caso, esta é a janela que tenho sempre aberta, mas dependendo da situação posso usar outras janelas, como pode ver. Por exemplo, se tiver um ecrã mais pequeno posso usar então só esta janela aqui, ou por exemplo posso usar aqui o clássico do TC2000, que é esta janela, ou por exemplo posso usar só esta janela com duas ações. Ou por exemplo, se estou interessado aqui em negociar opções, posso usar mais peça esta janela, em que tem aqui de uma forma mais complexa os dias para expiração dos contratos. Também temos o Open Interest, temos também o Delta, Vega, Theta, que são basicamente os detalhes de cada opção. Mas aqui temos a janela Morningstar, em que temos os detalhes das ações. Por exemplo, aqui temos selecionadas as 1000 maiores empresas em termos de capitalização de mercado. Depois temos aqui o gráfico, por exemplo, se carregarmos aqui, ele vai mudar então aqui o gráfico, de acordo com a ação que colocamos aqui. Como pode ver, também vai alterar aqui os fundamentais da empresa em que temos selecionado. Aqui continuando, esta janela também de Penny Stocks, quando tem um ecrã mais pequeno, também é a que eu uso. E esta é a janela para trading. Neste caso, por exemplo, vamos colocar aqui Microsoft para mostrar então aqui como é que é para fazer paper trading das ações da Microsoft. Então neste caso, nós queremos comprar as ações, vamos aqui a buy, podemos fazer uma posição market, uma ordem market ou então uma ordem limitada. Neste caso buy, como pode ver, temos aqui market, limitada, stop limit, trailing stop limit, são várias opções, como pode ver. Neste caso vamos fazer uma limitada com um bid 6 cêntimos abaixo e temos aqui quantas opções, ou quantas ações que vamos escolher. Neste caso queremos só duas ações, então ficamos em buy Microsoft. Então neste caso, como pode ver, adicionamos aqui a ordem de compra de Microsoft. Quando for executada a compra, então vai aparecer aqui nesta parte. Neste caso ainda não foi executada e está aqui então na lista. Por exemplo, para comprar opções, neste caso, por exemplo, podemos vir aqui e queremos comprar uma opção, mas usando uma estratégia. Estas são as estratégias que existem disponíveis para opções, e por essa razão ainda fica mais fácil. Mas neste caso vamos primeiro comprar por uma opção, depois então vamos aqui às estratégias. Então primeiro buy, podemos comprar uma call ou então comprar um put. Neste caso o call é para beneficiar com a subida do preço da ação e o put é para beneficiar com a queda do preço da ação. Neste caso então vamos comprar um call. Aqui podemos escolher a data de expiração, neste caso queremos 14 dias. E podemos aqui escolher então qual o limite que queremos. E então aqui, por exemplo, já temos aqui uma simulação dos ganhos e das perdas que queremos ter. Então, por exemplo, aqui então vamos comprar aqui a call com um strike price de 240 que expira daqui a 14 dias, a 22, a 30 de setembro. Então vamos aqui comprar, buy, então comprar, como pode ver, vamos aqui, colocamos em place order. Colocamos aqui, como os dados estão com atraso de 15 minutos, então temos que marcar esta aqui a opção. Pois então, vamos aqui em place order. Como podes ver, fui colocar aqui a ordem. E depois então, quando for executada, vai aparecer aqui qual é que é o preço, que estamos a ganhar, qual é que é o valor que está atualmente, qual é o valor de mercado e também se estamos a perder ou a ganhar. Por exemplo, aqui, como podes ver, já foi executada
a posição da ação também, fui comprar 2 ações. Como pode ver, neste momento estamos com uma perda de $0 e com ganhos, um PNL não realizado de menos 0,02%. Aqui, por exemplo, as opções já estão a menos $15, menos 20. Mas aqui, continuando nas opções, podemos ver aqui e escolher vários tipos de estratégia. Por exemplo, podemos escolher aqui um Iron Condor. Então, como pode ver, ele prepara já tudo. Ou então podemos ver aqui a hora ou então hora de mais posição. Então aqui temos que ele já mostra o que é que tem que acontecer para ganharmos dinheiro. Então aqui podemos escolher se queremos mais longe ou mais perto. Neste caso vamos colocar Buy Iron Condor. Como podes ver, temos aqui quais são os contratos que estão a ser comprados, a duração e também a estimativa do preço que vai ser pago. Neste caso, como podes ver, colocamos aqui e então quando for executada vai aparecer logo aqui. Neste caso, a qualquer momento podes ver aqui e modificar a ordem ou então cancelar. Neste caso, podemos ver aqui cancelar. Cancelamos o Iron Condor. Aqui, a qualquer momento podemos ver aqui também, podemos fechar a posição. Como podes ver, tem várias opções. Vamos colocar a ordem. Aqui também para a ação, também podemos fechar a ação, podemos fechar a posição para a ação. Então, como podes ver, tem aqui várias opções. Por exemplo, se quisermos fechar já imediatamente a posição, essa aqui em Market e Sell Microsoft, com um ganho de 0,18 cêntimos. Como pode ver, então foi fechado com um ganho de 0. Neste caso, como não aparece só aparece números inteiros, não aparece aqui, mas neste caso foi acima de $0. Mas agora, continuando aqui, como podes ver, são vários os temas que podes usar e criar em várias abas distintas para depois então mais tarde usar dependendo da situação em que estás. Por exemplo, se estás a analisar ações, provavelmente vais querer um tema que tenha só um gráfico, e então para que possas analisar a ação sem te distrair com outras ações. Por exemplo, se quiseres fazer trading, provavelmente vais querer ter 2 ou 3 janelas de gráficos, dependendo do que quiseres. Eu não falei aqui, mas também vale a pena mencionar, por exemplo, aqui nas colunas das listas de ações é possível alterar ou adicionar colunas. Por exemplo, aqui na coluna podemos adicionar, por exemplo, as notas ou então se tem opções. Por exemplo, aqui como podes ver, esta ação tem opções, esta tem opções, esta tem opções. Como podes ver, é possível alterar ou adicionar colunas às listas. E também se vou adicionar condições, por exemplo, queremos adicionar qual que foi o novo high. Como podes ver, este programa é bastante personalizável e pode adicionar várias opções ou então criar várias janelas, dependendo do que quais sejam os teus objetivos e também quais sejam as tuas estratégias. Como podes ver, estas são as opções que temos. Também aqui, por exemplo, se queres acompanhar uma ação, também podes adicionar aqui, ativar a flag na ação para que depois então mais tarde seja mais fácil de chegares até então à opção. Aqui também temos qual é que é o poder de compra que temos disponível também para fazer trading, e ainda também aqui temos qual é que é o nosso ganho hoje e qual é que é o ganho e perdas para o dia de hoje. Aqui também, se quisermos criar mais, aqui é possível duplicar abas também, para que então já seja fácil de criar. É possível também apagar abas, ou então criar novas abas com um layout novo. Por exemplo, aqui colocamos já, por exemplo, queremos
para opções. Neste caso este é o template que vai ser criado para opções, mas depois podes ver aqui, por exemplo, podes alterar, podes apagar isto, também podes vir aqui e apagar isto, ou então substituir a janela de acordo com os teus objetivos. Que neste caso vamos fechar sem gravar este, porque não tenho interesse então em gravar. Então basicamente é isto. Como podes ver, o TC2000 é uma ferramenta bastante poderosa para o mercado norte-americano e vale a pena usar se investes em ações ou até se fazes trading de opções ou então day trading de penny stocks. Neste caso, por este vídeo é tudo. Se tiveres algum comentário, alguma dúvida, podes adicionar então nos comentários deste vídeo ou até nos comentários do artigo de análise ao TC2000.